Olá, vamos começar mais um podcast da Cindes e hoje é um episódio muito especial. Nós vamos falar com quem fica nos bastidores muitas das vezes. Nós estamos aqui com a Priscila Vasco. Ela trabalha na DHL, que é uma das gigantes de logística, e nós queremos entender como que é a relação sindical que eles têm hoje dentro da empresa. Prazer, Priscila. Muito obrigada pela disponibilidade. Queria que você se apresentasse um pouco antes da gente começar a conversar. Bom, o prazer é meu, Bia. Obrigada pelo convite. Bom, hoje eu estou fazendo 10 anos de DHL, em maio agora. Uau. Fiz 10 anos de empresa. Sempre atuei na DHL em relações sindicais. Sou advogada já há mais de 20 anos na área trabalhista e sindical. E na DHL há 10 anos não 10 anos mas hoje como gerente de relações sindicais, né? Hoje a gente negocia, para dar um número geral do que a gente tem, com 58 sindicatos. Nós estamos espalhados em 17 estados. E tenho 58 presidentes no meu celular para tratar, lidar, conhecer e atender, né, na medida do possível. É um trabalho que eu gosto muito. Normalmente as pessoas falam que relações sindicais é chato, é difícil, mas para mim não é. Eu realmente gosto do meu trabalho, gosto do que eu faço. Então é isso, e estamos hoje aqui para dividir um pouco com vocês como é ser relações sindicais. É ótimo. A gente percebe que é uma gigante quando tem um profissional que tem uma equipe só de relações sindicais. É um diferencial. Nós não conhecemos tantas empresas que têm um porte, que tem esse setor. Então, eu queria entender um pouquinho mais de como funciona o relacionamento com os sindicatos. O que faz um profissional de relações sindicais melhor? Bom, hoje, quando eu comecei na DHL, o ponto que você trouxe é extremamente interessante, que é essa questão de que nem todas as empresas têm um setor de relações sindicais Sim. dedicado. Muitas delas, ou essa atividade fica concentrada no RH, Sim. ou ela acaba contratando um escritório de advocacia que faz todo o processo de negociação. Mas eu entendo que quando a empresa é muito grande e está espalhada em muitos lugares, ter o time de relações sindicais faz diferença. Porque, na verdade, você, de dentro da empresa, você começa a ter um olhar muito mais estratégico para o negócio. Sim. E começa a trazer para a sua realidade questões sindicais que são muito mais válidas, produtivas. Você realmente se envolve no processo e no negócio de uma outra forma. Então, hoje eu tenho um time com 3 pessoas. E hoje eu vejo que a área de relações sindicais na DHL, por exemplo, é uma área 100% estratégica. Então, a gente não está voltado só para o resultado da negociação, da database, do reajuste anual. A gente está voltado, sim, para trazer para a empresa as melhores condições, os melhores processos, as melhores negociações, trazer melhores condições de trabalho para os nossos colaboradores, trazer qual é a visão que o sindicato tem sobre coisas que precisam ser melhoradas, adaptadas, mudadas conforme a legislação vai saindo, vai trazendo novidades. Então, eu vejo que é uma área que tem uma responsabilidade gigante. Sim. Porque eu costumo dizer para o meu time, a gente não pode errar, porque se a gente errar, o custo é alto. Né? É real. Se eu errar um reajuste, é alto o custo que eu vou pagar. Se eu errar, o time de comunicação é alto, né? Porque o meu trabalho, ele gera um pouco esse engajamento entre o trabalhador e o sindicato, e a empresa e o sindicato, né? Então, eu costumo dizer que é um tripé: trabalhador, empresa e sindicato. E se você não tiver com equilíbrio, realmente esse tripé não se sustenta. Não funciona. E o nosso papel, eu acho que é um pouco isso, trazer esse equilíbrio, essa inteligência emocional no processo, para ninguém perder, mas também para a gente atender a necessidade das 3 pontas. Que muitas das vezes conflitam, mas tem que encontrar esse ponto de convergência. Exato. Onde todo mundo encontra um benefício ali, né? Que é o ganha-ganha que nós tanto falamos.
E como que é esse relacionamento com o sindicato? Você contou que são 58 sindicatos. Uau! São muitos. Como que é a relação? Você percebe, assim, tem algum sindicato que o relacionamento é mais difícil? Você consegue trazer um padrão pra gente de como que é esse relacionamento? Olha, eu costumo dizer que o relacionamento com o sindicato é um trabalho de formiguinha, porque, na Uhum. verdade, o presidente do sindicato, a diretoria do sindicato, ou mesmo o advogado do sindicato, que nem sempre o presidente te atende de primeira. Às vezes Uhum. ele põe o corpo jurídico dele para atender, um diretor, Sim. mas eu costumo dizer que para você ter um bom relacionamento com o sindicato, para você realmente ser um bom gestor de relações sindicais, você tem que criar alguns procedimentos, né? Então, eu, por exemplo, eu tenho muito o padrão de ir pessoalmente conhecer os presidentes. Aonde for. Legal. Eu não, se eu estou instalando uma operação nova, se eu estou entrando naquela cidade, eu vou precisar fazer um enquadramento sindical, vou precisar acompanhar o documento coletivo regional, eu ligo, me identifico, falo de onde eu sou e digo, tô indo aí tomar um café, quero que o senhor me conheça, quero que o senhor conheça a empresa. Então, eu acho que você tem que criar essa pessoalidade. Uhum. DHL é uma instituição, é uma mega empresa, mas é uma instituição. Então, quem é que está representando a DHL? Uhum. Né? Eu posso ter ouvido falar 1000 coisas boas da DHL ou coisas negativas. Uhum. Então, para um presidente do sindicato, e assim como qualquer outra empresa, para um presidente de sindicato efetivamente criar um relacionamento com você, ele tem que saber quem é você. Sim. Então, eu hoje tenho esse padrão de ir pessoalmente conhecer o presidente, me apresentar. Disponibilizo o meu contato, o meu telefone, me coloco à disposição. E eu acho que se você me pergunta essa questão do padrão, onde tem mais dificuldade, normalmente são os presidentes menos acessíveis. Os Uhum. presidentes que não querem ou não estão dispostos a realmente estar ali, a te conhecer, a conversar, é onde os processos são mais difíceis. Uhum. Demora mais para negociar, muitas vezes você empaca ali no corpo jurídico ou num diretor, porque tem uma burocracia, né? Tem um Sim. processo. Você fala com um, que vai falar com o outro, que vai chegar no presidente, que vai voltar. Então, quando o presidente se dispõe a estar aberto de verdade, Uhum. a ouvir, a conhecer, a criar esse relacionamento, isso gradativamente vira uma coisa muito positiva. Uhum. A gente tem relacionamento com muitos presidentes também. A gente tem a oportunidade de conversar com muitos e a gente percebe que eh, a comunicação é um ponto assim importantíssimo, tanto da relação com as empresas ou com os associados, os trabalhadores. E a gente vem falando isso para eles assim de forma constante, o quanto que eles precisam melhorar a comunicação de forma transparente, de forma a entender ali a dor daquele lado, seja a empresa, seja o trabalhador, e o quanto que isso abre portas. Porque às Exatamente. vezes a gente, de fato, existe essa resistência ali de não ser o que você espera, de não ser o que você gostaria, mas se não houver comunicação, não vai funcionar. Então a gente Exato. vem falando para eles assim que eu tenho algumas formas de ajudar com o sistema. Hoje a gente tem alguns módulos de comunicação, que é aplicativo, eu tenho um envio de WhatsApp em massa, mail em massa, eu tenho cadastro muito atualizado, de forma que ele consiga trazer proximidade com todo mundo, para que essa relação não seja, vamos discutir na hora de uma negociação de convenção coletiva, vamos aqui todo mundo ficar ao extremo na hora da convenção coletiva, não, vamos saber durante o ano quais são seus interesses. Sim. O que vocês valorizam? O que dá para a gente colocar aqui na mesa como pauta de negociação para que de fato seja um ganha-ganha para todo mundo, né? Então a gente vem falando isso para eles e assim, é uma chave. E a gente repete de forma muito constante: é uma chave. Comunicação vai sempre ser um ponto muito importante. Se você não se comunicar bem. Se você não se comunicar, porque ainda existe o presidente que de fato não se comunica, igual você Sim. falou. Se você não se Tem muitos. comunicar,
não vai existir nenhuma melhora. E não existe mágica, não tem fórmula mágica, não tem o que o sistema possa fazer para os presidentes que uma comunicação ali substitua, né? Porque no final, essa proximidade, esse relacionamento vai conduzir o restante das negociações, da relação. Então, esse ponto que você está trazendo, assim, eu valido muito. A gente vive isso no dia a dia. Essa dificuldade, muitas das vezes, de chegar no presidente e fazer com que ele entenda que a comunicação é muito importante. Sim. Importante. O que você acha que é mais difícil de gerir convenções coletivas diferentes? Existe, assim, eu fico imaginando que deve ter muitos desafios, né? 58 convenções coletivas, mas você consegue nomear pra gente o que você acha que é seu maior desafio? Hoje eu não tenho 58 convenções, mas eu devo ter metade disso, Ok. aí um pouco mais de 25, Uhum. porque em outras regiões eu não tenho sindicato patronal, então a gente acaba negociando por acordo Direto. coletivo. Mas eu costumo dizer que o maior desafio nas convenções coletivas é você acompanhar as mudanças das cláusulas de benefícios sociais. As cláusulas sociais, Ok. né? Porque, às vezes, dentro de uma região, uma cláusula social ela tem um impacto muito grande, seja para o engajamento do trabalhador com a empresa ou com o próprio sindicato, ou ela tem um impacto financeiro muito significativo. E o que acontece? Algumas convenções coletivas, que nem eu sou associada praticamente a todos os patronais que estão relacionados com a minha empresa. Mas nem sempre você vai participar de todas as assembleias. Então, normalmente a gente participa da primeira assembleia, mas a gente não participa de todas. Então, normalmente as convenções acabam vindo já muito desenhadas. E aí, o grande trabalho nosso é esse, é você verificar de um ano para o outro o que foi que mudou, qual foi o critério que o presidente usou para fazer aquela mudança, como aquilo vai trazer um impacto para dentro da minha operação. Porque se aquilo trouxer um impacto financeiro, ou mesmo estratégico de engajamento, eu vou ser obrigada a ir até o laboral e falar, olha, eu não consigo acompanhar a tua convenção. Então, eu preciso de um acordo coletivo, você precisa me ajudar nesse ponto, porque não é que eu não queira fornecer, eu não queira dar o benefício, mas eu preciso criar uma sistemática que realmente eu não prejudique o trabalhador, mas que eu também consiga bancar. Então, eu acho que a grande dificuldade de administrar a convenção é a quantidade de cláusulas que cada uma delas traz e essas diferenças de benefícios que você não tem como deixar para lá. Você não tem como receber uma convenção e falar, tá bom. Ok, né? Tem. Então, esse processo de identificar o que mudou de um ano para o outro, o que trouxe de novo, o que o sindicato está querendo com aquela alteração, eu acho que é o grande desafio em relação às convenções coletivas. Pelo menos para mim. E também é esse processo de participar das assembleias. Nem sempre é um negócio simples, nem sempre. Porque já tem uma diretoria, já tem um grupo que é antigo ali, às vezes você não consegue ter espaço para fazer parte daquele processo de negociação. Então, isso também é um ponto que eu tenho trabalhado já há alguns anos em uma das minhas categorias, a outra não, a outra é muito tranquila, mas em uma delas é um clube mais fechado. E aí você tem que fazer esse trabalho de fazer as pessoas te conhecerem. Quem é você, como você negocia, o que você quer. Você tem que se mostrar. Aí a comunicação entra novamente. Se você não for lá numa reunião e falar quem você é, qual é a sua empresa, o que você pretende, qual é a forma que você negocia, trazer sugestões, novas formas de enxergar o negócio, é muito difícil você fazer parte do processo. Entendi. Pensando nos sindicatos, você consegue contar para a gente se você percebe algum padrão nos sindicatos que ele tem sucesso? Como que eu posso estruturar essa pergunta? Tem alguma cláusula das convenções coletivas que você administra que você percebe assim, essa cláusula aqui
esse sindicato tem sucesso por isso? Olha, eu acho que não tem. O que eu vejo não é uma cláusula específica, mas eu vejo um tipo de comportamento. Uhum. Então, por exemplo, a gente tem hoje espalhado, depois da reforma de 2017, a gente a gente teve um divisor de águas, né? Uhum. A gente teve sindicatos que não se sustentaram e acabaram fechando porque viviam da contribuição sindical. Compulsória. Uhum. E, ao mesmo tempo, a gente teve sindicatos que floresceram, porque eram sindicatos que já trabalhavam num processo de ter uma estrutura, de ter realmente alguma coisa que trouxesse o trabalhador para dentro. E com essa reforma trabalhista, eles acabaram se fortificando, por quê? Porque aquele grupo de trabalhadores acabou enxergando aquele sindicato efetivamente como uma estrutura que apoia, uma estrutura presente. Então, eu diria que o que faz o sucesso de um sindicato, primeiro é o perfil do presidente, isso eu não tenho dúvida. Se eu tenho um perfil mais comunicativo, mais próximo, que realmente está naquele processo a fim de ganhar o público dele, ele tem uma margem que ele sai na frente dos demais, mas o sindicato que se preocupa em realmente ter uma estrutura em que ele atende o trabalhador, e não só em arrecadar. Né? Quando eu arrecado, mas eu pego a minha arrecadação e eu devolvo. Converte, né? Exato. Uhum. Eu tenho sindicatos que são verdadeiras empresas funcionando no Brasil, né? Eu tenho um sindicato no Ceará que eu bato palma para os caras, porque você vai lá e eles têm desde uma clínica médica para atender as esposas dos trabalhadores na parte de ginecologia, assistência. Tem pediatra para atender os filhos dos colaboradores. Que legal. Tem um refeitório para o caminhoneiro que chega e não tem onde comer, ele pode comer no sindicato. Então, ou seja, ele faz um bom uso daquela contribuição. Ele realmente estimula que o colaborador continue contribuindo. Então, eu acho que esse é o grande diferencial. As cláusulas sociais ajudam? Sim, ajudam. Porque quando você fecha uma negociação, pelo menos eu tenho um princípio de a gente fazer uma comunicação muito clara e transparente dentro da companhia. Então, saiu o resultado de uma negociação, a gente leva o resultado internamente. A gente não espera o trabalhador ir buscar o documento coletivo. Eu faço um informativo e a minha operação, o gestor da minha operação, ele leva o que foi fechado. Claro, eu não consigo levar todas as cláusulas sociais, porque senão eu vou passar um dia inteiro lendo uma convenção coletiva. Mas as principais, sim. E aí, automaticamente, o trabalhador vai ganhando mais confiança no sindicato, vai entendendo que ele realmente tem uma entidade representativa, que briga por ele, que está ali realmente interessado no processo dele, né? No processo de benefício dele, né? Então, eu acho que é essa junção das duas coisas. Eu tenho uma convenção realista, não idealista, né? Uma convenção que eu tenho um equilíbrio e ter um presidente, uma ideologia ali de condução do sindicato voltado para o trabalhador de verdade. É garantia de sucesso. Eu conheço muitos que hoje estão nessa linha e assim, eu sempre vou lá, eu dou os parabéns ao presidente, eu falo, é fantástico, já almoço lá, eu já participo do processo com muita naturalidade. Ótimo. A gente conversa com muitos presidentes e aí nós temos a oportunidade de falar sobre comunicação e esse ponto que você trouxe da presença, de sentir ele batalhando pelos interesses do trabalhador, vai de encontro também algumas conversas que a gente vem tendo com eles. Não adianta esse desejo de mostrar o quanto o sindicato é importante se de fato na prática isso não acontece, né? Então no dia a dia ele precisa perceber essa proximidade, esse desejo de ajudar, esse desejo de fazer diferença, porque da boca para fora
É fácil falar. Sim. Ele precisa ver com ações práticas o que o sindicato está fazendo para poder contribuir com a vida dele. E aí não vai ser uma obrigação a contribuição. Ele vai fazer a contribuição Porque ele com quer. gosto, É, porque isso ele mesmo. quer, porque ele quer vestir a camisa, porque ele quer estar presente, ele quer falar assim, sabe o time de futebol que você veste literalmente a camisa e fala, eu sou desse time? É isso que ele quer viver. Ele também quer a ajuda do sindicato, né? O sindicato, a gente conversa com muitos e eles falam que o colaborador, o trabalhador, ele não se preocupa com a instituição, ele não quer saber se a instituição está ajudando ou não. E aí nossa pergunta é, será que você está se fazendo presente a ponto dele perceber na vida dele que ele precisa do sindicato, né? Às vezes a gente precisa dar um passo para trás, porque a história do sindicalismo é uma história de muita luta. Sim. E, de fato, é claro que todos nós, como trabalhadores, se não existisse um sindicato por nós, pensando em toda a história, talvez nós não teríamos as condições que nós temos hoje. Então, houve e ainda há um trabalho muito importante. Mas será que hoje o sindicato consegue mostrar para todos os trabalhadores e para as empresas esse trabalho? Né? Não é da boca para fora, não é para arrecadar, de fato nós queremos mudar. Eu fui convidada para dar uma aula recentemente numa faculdade de Direito em Campinas, e um dos pedidos da professora para mim foi: Priscila, eu gostaria muito que você me ajudasse a tirar o tabu sobre o sindicato. Existe, é real. E aí foi muito interessante porque na nossa sociedade existe um tabu muito grande em relação aos sindicatos por uma questão histórica partidária, né? Então, existe uma série de conceitos e preconceitos, muitos errados, sobre as questões sindicais. E aí tinha um senhor na aula que estava muito assim... eu percebia que ele estava agitado na cadeira, que ele estava um pouco incomodado com a minha explanação. E aí eu peguei e fiz uma pergunta bem simples. Eu falei, eu gostaria de fazer uma pergunta para a classe, eu gostaria que vocês me respondessem, né? Aí todos eles ficaram atentos. Eu falei, eu gostaria de saber se é fácil brigar por aumento salarial. Quem aqui consegue pedir um aumento salarial para o chefe e o negócio fluir rápido, resolver né? assim? Aí todo mundo deu risada, né? E foi aquele não coletivo. Não é fácil. Falei, então vamos fazer um exercício bem simples. Se eu pedir aumento para o meu chefe, não é um negócio simples nem de fazer, nem de conseguir. Como seria eu sentar com os donos das empresas para eu negociar o meu reajuste salarial anual e todos os benefícios sociais que eu tenho hoje? Seria um processo simples? Aí, não. Eu falei, então, quem que sairia perdendo? Onde que está o poder econômico? Está na mão do trabalhador ou está na mão da empresa? A própria CLT traz, né? A classificação, a definição de empregador é onde está o poder econômico. Eu falei, então, só por esse exercício, a gente tem que pensar o quanto é importante a gente ter a entidade sindical. Porque o sindicato é o que faz esse jogo, esse equilíbrio, essa interlocução, para que tenha equilíbrio entre o poder econômico e a força de trabalho. Sim. Então, é bem isso que você colocou. Se o sindicato vem ele se faz presente, né? E eu digo se fazer presente receber as empresas, estar aberto a ouvir, estar aberto a negociar, estar aberto a entender quais são as dificuldades, porque tem uma empresa como a DHL gigante, mas eu tenho a microempresa obedecendo a mesma convenção coletiva. Sim. Então, se o sindicato está disposto, se o presidente realmente está a fim de se fazer presente, as coisas vão acontecendo flui melhor, naturalmente. E os trabalhadores se sentem cada vez mais atendidos. Isso é uma grande realidade. Que ótimo. Me conta, de que forma você acha que a área de relações sindicais pode contribuir, mesmo de forma indireta, para uma reeleição de um presidente ou para o fortalecimento da liderança sindical? Olha,
Eu penso que quando você. Eu, como relações sindicais, eu penso que eu também tenho esse trabalho do quebrar os tabus e mostrar o resultado do trabalho de forma transparente. Claro que meu trabalho é importante na negociação, eu estou lá representando a empresa, eu sento na mesa para negociar. Mas quando eu me proponho a noticiar o resultado da negociação e dizer claramente que o sindicato brigou por aquela questão, que o resultado veio por uma demanda, por uma pauta de reivindicação do sindicato, quando eu atribuo ao sindicato o que é do sindicato, indiretamente eu estou contribuindo. Potencializando ali a Sim, visibilidade exato. dele, né? Tanto é que às vezes a gente faz assembleias, né, dentro das operações, normalmente, às vezes tem a votação para aprovação de contribuição para o sindicato, e eu sou a primeira a falar para o meu time, pessoal, sindicato não é ONG, sindicato não para em pé sozinho, sindicato não trabalha de graça. Então, assim, eu acho que quando você, como relações sindicais, olha para o todo, e eu acho que esse é o nosso principal papel, olhar para o todo, não estou ali só para ser a Priscila Relações Sindicais da HL, não, eu tenho que ajudar a proporcionar o equilíbrio das três partes envolvidas. Indiretamente, você ajuda os sindicatos a evoluírem, os presidentes a se recandidatar, a se reelegerem e irem num processo de ascensão. Aí, ótimo. Existe um tabu também histórico dessa relação empresa e sindicato, né? Como se as empresas, na verdade, eu acho que cada um gritando muito sobre seu interesse individual, talvez não se preocupando no ganha-ganha, porque de fato tem que ser um ganha-ganha, essa é a base de uma negociação, então acaba criando essa relação mais sanguínea entre a empresa e o sindicato, e a mesma coisa do outro lado também, quando você vê sindicato laboral, é uma relação mais difícil com o trabalhador. A gente volta no mesmo ponto de mostrar aquilo que está sendo feito, mostrar o motivo da existência do sindicato e na prática, né, o que tem sido feito. Você acha que existe algo, uma dica para as empresas para conseguir manter uma relação mais respeitosa com os sindicatos? Como que a gente poderia dar dicas, assim, porque uma gigante, eu fico imaginando assim, eu do outro lado, fico pensando, poxa, você tem força de negociação, você tem voz, talvez pelo porte. E aqueles que não têm, visto que as negociações, elas, em algumas situações, quando ela não é feita diretamente, um acordo, são negociações que são para todas as instituições, uma pequena e uma grande. Você tem alguma dica para essas empresas de como melhorar essa negociação? Para mim, não tem outro caminho senão você efetivamente estar na mesa de negociação. Eu acho assim, você é gigante ou você é pequeno, você tem que se fazer presente. O sindicato tem que saber quem você é. Porque o sindicato, ele representa uma categoria. E uma categoria é muita gente, é muita empresa, é muita coisa. Então, ou seja, às vezes você vai ter situações que eu mesma, como gigante, eu não vou conseguir bancar. E às vezes uma pequena consegue. Mas eu tenho que, de alguma forma, minha dica para quem faz relações sindicais, seja um RH, seja um dono de uma empresa, ou seja um advogado, é exatamente isso, é bater na porta do sindicato e falar, eu preciso negociar, eu preciso trazer quais são as minhas situações. Eu trabalho muito nessa linha da transparência, então, Eu acho que é um excelente caminho. Como as coisas estão acontecendo dentro da minha empresa, nem sempre vão ser como todo mundo espera que seja. Olha, eu estou com uma dificuldade nesse momento. Às vezes você vê notícias sobre uma grande empresa, você cria um universo colorido em volta dela, que você fala, é tudo maravilhoso lá. Né? Tem dinheiro sobrando, tá tudo... Nem sempre é assim, né? Você tem que fazer um processo... as empresas no Brasil passam pelas mesmas dificuldades, da pequena à grande, né? Encargo
de folha, encargo tributário, eu tenho uma série de questões em volta proporcionalmente, mas na mesma linha. Então, para mim, é transparência. Eu acho que você tem que ter essa linha da transparência, você se fazer presente. Ótimo. O presidente do sindicato tem que saber quem você é. Você tem que insistir. Eu insisto, eu sou chata. Eu ligo, eu mando e-mail, eu mando mensagem, eu converso com outro presidente que conhece aquele presidente. Então, eu tenho esse processo. E é você ter coragem de botar lá na mesa o que você precisa. Às vezes a gente fica muito, o sindicato vai dizer não, o sindicato não vai. Não, leva, Vamos conversa, conversar. cria uma estratégia de como apresentar o seu problema, de como mostrar o que você precisa. Senta e fala, como a gente pode resolver? É muito difícil um presidente hoje, eu acho que o sindicalismo no Brasil está muito maduro em comparação a outros países, principalmente na América Latina. Eu tenho pares na América Latina inteira e não é o mesmo nível de maturidade que o sindicalismo tem. E eu acho que hoje o sindicalismo brasileiro está muito maduro no sentido de estar aberto para ouvir, estar aberto a negociar. Claro, temos ainda uma linha extremista que não quer conversar, que o presidente é a estrela e não te atende, mas eu diria que 90% hoje tem uma linha muito mais negocial, que tem uma visão empresarial, que sabe que a empresa precisa sobreviver para ele ter quem representar. Não adianta eu enforcar a empresa se eu vou mandar todo mundo embora. Sim. Então, ele vai representar quem? Vai viver de quê, né? Exato. Se eu mato todas as empresas da minha região, eu vou representar quem? Então, hoje os presidentes têm uma visão muito mais negocial, mais empresarial, e eu acho que nós, como negociadores, temos esse papel de sermos transparentes, levar efetivamente o que a gente precisa até chegar num bom tom aí e ter um acordo para isso. Né? Para o tripé funcionar. Exatamente. Ótimo. Agora me conta, vamos falar sobre o sistema e como ele tem te ajudado no dia a dia. Tecnologia, né, como uma vitrine. Como que era a sua gestão sindical antes de conhecer a Sindis? Olha, eu fico satisfeita com esse alívio, assim, porque de fato a gente já conversou, né, e nós conseguimos ajudar vocês. Mas conta assim pra gente de forma breve de como que era, assim, um antes e um agora. Quando eu comecei a procurar sistema para parte sindical, não existia. Né? Para empresas, eu não localizei nenhum, pelo menos. E aí a gente achou o Sindis, viu que era um sistema voltado para sindicatos, né? Nós pedimos ajuda para vocês nos ajudaram a entender como a gente poderia adaptar aquilo para a nossa realidade. Já tem alguns anos que a gente usa o Sindis, e eu digo que o sistema me ajudou a ganhar tempo e segurança. Foram duas coisas extremamente importantes para nós. Tempo, porque hoje eu tenho os meus usuários que acessam o sistema e têm acesso aos documentos coletivos. Eu tenho um trabalho muito forte interno de preparar o meu RH para lidar com as questões sindicais. Ótimo. Eu tenho hoje quase 200 pessoas em RH. Então, a gente tem um trabalho muito forte de treinamento, de consultoria com eles. E a partir do momento que eu criei o usuário para o meu RH, para pessoas específicas do meu RH, e disse, a hora que você precisar do seu documento coletivo, você entra lá e acessa. Foi uma libertação. Porque você imagina mandar documento coletivo para 200 pessoas em regiões diferentes, documentos diferentes, porque eu não tenho só os acordos de reajuste, né? Eu tenho o que eu chamo de acordos acessórios. Eu tenho banco de horas, eu tenho acordo de alimentação, eu tenho escalas diferenciadas, eu tenho muita coisa. Então, isso me deu um tempo que ganhei muito com isso, meu time ganhou com isso. E insegurança tá tudo no sistema. Hoje, se der um pane, eu perder o que eu tenho em papel, o que eu tenho na rede da empresa, o sistema está lá me garantindo que os meus documentos estão lá, digitalizados, organizados por categoria, por ano, por setores. Então, assim, eu adoro, trabalho muito bem com o Sindis. A empresa inteira
assimilou muito, é um sistema muito fácil de Ótimo. manusear, de lidar. Então, para mim, foi um presente. Que bom. Eu gosto, eu sou suspeita. Que bom. Deixa eu aproveitar e fazer um jabá. Hoje o sistema, ele é funcional para várias realidades, como nós adaptamos para a sua realidade. É possível anexar vários documentos e fazer essa disponibilização para a categoria de forma muito fácil. E, às vezes, quando nós estamos ali no dia a dia falando para os sindicatos, para os presidentes, que talvez não estão no dia a dia colocando a mão na massa, pode parecer uma tarefa muito simples, mas é algo que ocupa nosso tempo. Sim. E o nosso tempo é muito valioso. Então, é importante que a gente tenha tempo para que você construa, por exemplo, essa relação e bata lá na porta do presidente que não te substitui. Então, se hoje nós podemos organizar a nossa forma de trabalho para que as ferramentas, seja o Sindes ou outras ferramentas, para que nos dê tempo para aquilo que nós não somos substituíveis, é ótimo. A gente ganha em produtividade, a gente vai preocupar, assim, com aquilo que vai fazer o nosso trabalho escalar, aquilo que vai nos apoiar, assim, a subir de nível nas demandas que a gente tem no nosso dia a dia. Então, assim, parece simples anexar um documento e disponibilizar, ou o usuário entrar dentro do sistema e lá, deixa eu tirar o meu documento, ou deixa eu atualizar meu cadastro. De fato é simples, mas quando você pensa num volume, numa quantidade, e quando você pensa que você poderia estar fazendo outra coisa, e não aquilo ali, pegando os dados, ou enviando o documento, me dá seu e-mail para te mandar, me dá seu telefone, seu WhatsApp para eu te mandar esse documento, essa carta. Então, é muito fácil. Entra dentro do sistema e retira. A gente percebe o quanto que isso é muito produtivo. Eu sou suspeitíssima também, igual você falou que foi um presente, porque eu amo ter tempo para aquilo que eu não sou substituível. Então, hoje, eu uso todas as funções tecnológicas que você pode imaginar para que eu tenha tempo, para quê? Para ter relacionamento com a minha equipe, para que eu possa pensar em melhorias, em novidades, e eu uso isso de todas as formas possíveis. Então, fico muito satisfeita que foi um presente, que tem melhorado o trabalho de vocês, que é o nosso objetivo, né? Não faz sentido. Sem os nossos clientes, o sistema não existiria, né? Você acha que a tecnologia pode ajudar a imagem do sindicato? Eu acho que sim. Eu tenho visto, depois da pandemia, eu acho que isso ficou mais evidente, né? Eu, antes da pandemia, todas as minhas negociações eram presenciais. Então, isso era bem custoso financeiramente e para mim mesma, no sentido de desgaste físico. Viajar o tempo todo, né? Então, eu tinha épocas que eu viajava 2 semanas seguidas. Eu nem voltava para São Paulo para conseguir cobrir todos os sindicatos que eu precisava. O marido, ele deve estar agradecendo, né? Os dias. Ainda bem. Sim, ele e minha filha hoje são bem felizes. Hoje tô no paraíso. E aí eu acho que... E os sindicatos, eles não tinham essa... Por exemplo, a DHL é uma empresa muito tecnológica. E desde que eu estou na DHL, a gente usa videoconferência. Não é uma coisa que veio na pandemia. Como nasceu para várias instituições. Foi na pandemia que todo mundo descobriu a videochamada. Então, lá a gente sempre fez videoconferência, videochamada, e sempre fez calls mesmo. Às vezes nem por vídeo, mas entra todo mundo, vamos fazer uma reunião. Preciso de uma reunião. Então, quando veio, depois da pandemia, veio todo esse boom de tecnologia, dos sistemas que dão essa opção de vídeo, de call e tudo mais, eu acho que isso foi um avanço gigante. Os sindicatos aprenderam a lidar com isso, porque não sabiam também. Então, para eles foi uma lição de casa a ser feita. E, ao mesmo tempo, o que eu percebi? Além dessa questão que ajudou, trouxe agilidade para as negociações, agilidade para o resultado dos acordos, para todo o processo que envolve, mas eu percebi que eles também começaram a usar melhor os sites dos sindicatos, a fazer mais propaganda dos resultados. Se preocuparam mais agora, né? Assim, deixa eu minha imagem, como que ela está sendo vista, Exato. né? Então, hoje você sabe o nome do seu sindicato? Claro que nem todos têm,
Mas se você acessa o nome do seu sindicato, você acha a sua convenção coletiva no site. Você não precisa mais ir até o Ministério do Trabalho, o site do Ministério, ter dados para buscar a sua convenção coletiva. Nos sites você já consegue. Então, eu acho que o sindicato, quanto mais tecnológico ele fica, quanto mais ligado nessa parte de comunicação, de mostrar o que ele faz, mais credibilidade ele tem, mais força ele tem. Isso sem dúvida nenhuma. Eu fico muito feliz quando eu preciso achar um sindicato numa base, procuro Encontra no Google, tudo. falo, que belezinha, tem endereço, tem A gente telefone, também. tem tudo. Quando você não acha, é um desespero. Aí eu uso os meus contatos, porque eu conheço muita gente. Eu falo, presidente, você conhece o presidente? Não sei da onde. Não, eu não conheço, mas o fulano conhece, e aí você vai até achar. Mas é um tempo que você gasta que não precisaria. Então, eu acho super válido. Muito bom. Você me fez lembrar agora, quando você falou do sindicato se mostrar, a gente vem também de algumas oportunidades onde o presidente fala pra gente assim, eu faço muito, eu trabalho muito, mas ninguém vê meu trabalho, ninguém consegue me enxergar. E aí quando a gente vai, porque acaba que nós fazemos uma consultoria, um trabalho de instrução, quando nós vamos ver, não tem site. Não tem site. E aí nós vamos contar pra ele assim, como você quer ser visto? Não tem Não, como. então você manda um WhatsApp? Não. Não tem como. Você manda um SMS? Também não. Como você quer ser visto? Como que você quer, nesse mundo hoje de tecnologia, que a sua informação ou aquilo que você está fazendo chegue lá na ponta, seja para a empresa ou seja para o trabalhador, aquilo que você faz? Sim. E aí ele começa a refletir, ele fala, nossa, é mesmo. E eu acho um outro ponto. Quando você não tem um site e a empresa, por exemplo, não te acha, não é uma desculpa, né? Porque você tem lá o Ministério do Trabalho para procurar. Sim. Mas a empresa acaba se acomodando. Porque ela fala, o cara nem tem site. O cara nem vai Deixa eu saber que deixar eu tô pra isso aqui. mesmo, né? O cara nem vai saber que eu tô nessa região. Então, eu acho que esse processo de você se fazer visto faz toda a diferença no teu resultado. Não tem como. Hoje em dia, então, não tem para onde correr. E aí nós contamos para ele assim, olha, você precisa fazer um e-mail marketing. Aí a gente tem que explicar conceitos de e-mail marketing. Então, vamos falar de uma mensagem no WhatsApp. Manda lá no WhatsApp aquilo que o sindicato fez esse mês, sabe? Faz um compilado ali, um sindicato conecta. Deixa eu contar aqui quais foram as ações do mês. Esse mês nós fizemos isso, aquilo outro. Parece um universo paralelo para ele. Coisas que, assim, pra gente no ambiente tradicional, empresarial, é muito natural. Então, acaba que a gente tem que vir instruindo os presidentes, coisas que pra gente a gente tem mais facilidade, é comum, pra ele não é tão comum assim. E aí, eu queria, já indo, partindo pro final, perguntar pra você, o que você dá de dica para o sindicato e pro presidente? Pensando em tecnologia, naquilo que você falou que você preza por comunicação, transparência, se fazer presente, o que o sindicato pode fazer para melhorar e aumentar a contribuição dele? Olha, eu diria que eu seguiria os exemplos dos sindicatos que realmente floresceram depois do fim da contribuição, de 2017. O que eu vejo? Esses sindicatos começaram a fazer um trabalho muito forte, efetivamente, de pegar a contribuição que eles recebem e transformar isso em estrutura. Não tem outro caminho. Porque, normalmente, quando eu estou lá no chão da fábrica falando sobre contribuição e o trabalhador fala que ele não quer contribuir, a primeira pergunta que vem, ele fala, o que esse sindicato me oferece? Porque o trabalhador, ele não enxerga a estrutura que o sindicato tem que ter para fazer uma negociação. A logística de tudo isso, ele não enxerga. A posição dele. Exato. Então, ele não enxerga que na mesa de negociação tem um advogado do sindicato. Ele não enxerga que tem um processo para constituir um sindicato, para você ter uma sede no sindicato, para você ter diretores do sindicato. Ou seja, você tem uma estrutura para fazer ela existir. Funciona. Então, o que eu vejo é a mínima coisa que você conseguir voltar para uma estrutura em que o seu trabalhador consiga ver que ele tem um outro recurso para procurar, eu acho válida. Então, eu não tenho condição de ter um sindicato com médico, com dentista.
Tem sindicato que tem até salão de beleza, Sim. né? Você vai lá, você faz só unha na hora do É almoço. verdade. Tem, né? Tem sindicatos que tem uma estrutura que você fala, uau! Mas se você não tem essa condição ainda, se você é um sindicato pequeno, busque mesmo que nas mínimas coisas. Busque. Você tem um corpo jurídico que está ali parado das 8 horas de trabalho, 4 horas, não tem nada para fazer, bote lá uma assessoria jurídica gratuita, bote lá uma consultoria, um atendimento. Um psicólogo que faz terapia uma vez por semana, tira um dia da semana no sindicato para fazer atendimento. Esse é um benefício para que o trabalhador consiga enxergar o seu papel e a diferença que você faz para a realidade de vida dele. Porque eu entendo e participo desse processo da negociação, eu sei o quanto isso é complexo e oneroso para todas as partes envolvidas, principalmente sindicato e empresa. Mas para o trabalhador, isso tem um peso pequeno ainda. O trabalhador não enxerga isso como o único motivo que ele tem que contribuir o ano inteiro para o sindicato. Então, se você quer trazer o seu trabalhador para dentro, de alguma forma, crie uma estrutura, ainda que mínima, que você consiga mostrar para o trabalhador que você está olhando além da negociação com outras coisas que podem ajudar o trabalhador, que podem trazer outros benefícios. Do mais simples ao mais luxuoso, mas... Algo. Exato. Você fala, eu estou aqui, tá? Se precisar, você tem alguém aqui realmente em quem se apoiar para melhorar, para conseguir alguma coisa. Eu diria isso. Ótimo. Embora esteja do outro lado da mesa, mas eu enxergo que a estrutura sindical ela tem que se manter viva. Senão, realmente, a gente pode entrar numa esfera que não tem mais volta em termos de direitos trabalhistas, de direitos humanos e de outros direitos que são extremamente importantes. Eu concordo. E aí, para a gente finalizar esse papo muito gostoso, eu queria que você contasse para a gente o que você aprendeu ao longo destes 10 anos de DHL e de relações sindicais. Nossa. Tantas coisas, né? Como compilar 10 anos, assim, de relação sindical? Olha, eu acho que não é um mundo muito fácil, porque ele requer de você algumas habilidades que, se você não tem, você tem que desenvolver na marra. Então, eu costumo dizer que para ser relações sindicais, você tem que ter jogo de cintura, inteligência emocional. Que está longe da faculdade de Longe ensinar da faculdade. isso, né? A faculdade de Direito não ensina isso. Então, acho que você tem que ter, né, uma habilidade um poder de persuasão, uma habilidade de sentar e conseguir realmente ouvir, a escutativa. Não é só sentar ali e fazer de conta que está ouvindo. Então, eu aprendi muitas habilidades, eu até tinha, mas eu acho que elas foram, muito aflorando nesses 10 anos de relações sindicais. Aprendi que, às vezes, não é o momento certo para negociar. Às vezes, você tem que dar um passo atrás, você tem que esperar. Se o sindicato não está no momento bom, se o presidente não está no momento bom, se a economia não está no momento bom, você tem que fazer uma análise ampla do processo. Não é só, tem um acordo e tem que estar com ele amanhã. Vamos enfiar a goela abaixo aqui, não funciona. Não funciona, né? assim, então você tem que fazer uma leitura do todo. E o que eu mais gosto, que eu costumo dizer que foi 2 desafios que foram os meus maiores desafios como relações sindicais. Você tem que ter credibilidade interna e externa. Não adianta ter só com os presidentes, assim como não adianta ter só internamente. As pessoas têm que ter credibilidade no que você fala. E para isso você tem que ser tecnicamente bom. Então, ao longo desses anos, foi no que eu me empenhei. Ser tecnicamente forte e ser sempre uma pessoa assim, aberta para conversar. Então, vamos conversar. Né? Eu chego para os presidentes que eu conheço, eu falo, já vim aqui me apresentar para o senhor e dizer que eu não sou da briga.
nós vamos negociar até o senhor não aguentar mais ver a minha cara aqui. Porque Muito é já bom. para dizer para ele que, olha, não é comigo que a gente vai para um dissídio, não é comigo que a gente vai ter uma greve, comigo você vai negociar. Então, eu acho que essas foram as maiores lições, assim, ter esse olhar, Sensibilidade, né? exato, ter um olhar um pouco mais carinhoso para o processo, menos, às vezes a gente quer ser muito objetivo e a gente perde a mão nisso. É verdade. Você tem que ser estratégico sempre. Eu sou uma pessoa extremamente estratégica com o que eu faço, mas eu tenho um olhar muito aberto para quais são as necessidades, qual é o momento, em que ponto a gente está na nossa relação. Às vezes você conhece um presidente há 10 anos. Você se dá super bem com ele, mas nesse momento ele não está no momento bom. Então você vai lá, você tem que ter esse feeling de... Essa percepção, sensibilidade, exato. de entender que não é o timing Não é o perfeito. dia. Exato. Tanto é que já teve várias vezes eu falar, tá bom, presidente, acho que hoje o que a gente tinha para falar, a gente falou, vou deixar o senhor pensar, também vou pensar, vou voltar com a lição de casa, a gente volta a falar. É ter esse jogo de cintura que eu acho que é só na prática. É só você realmente vivendo dia a dia e estando disposto a isso, né? Porque se você vai para essa área com raiva, você não vai durar, você não vai durar nem meses ali. Você realmente tem que ir muito aberto, disposto a fazer dar certo. Ótimo. Né? Então, acho que é isso. Resumindo os 10 anos, eu diria que é isso. Um micro resumo, acho que foi ótimo. Chegamos ao fim desse episódio tão gostoso, onde a gente pôde perceber ali o outro lado da mesa. A gente vem conversando com sindicatos laborais, patronal, empresas. E eu acho que de todos, a gente termina sempre as conversas com uma palavra-chave, a mesma palavra-chave, que é comunicação. Sim. Comunicação, vamos melhorar a nossa forma de comunicar, vamos buscar formas de levar a nossa comunicação para um outro patamar. E eu acho que a dica de hoje para os presidentes, dica muito bem dada aqui pela Priscila, é de melhorar a estratégia de comunicação, ser visto, fazer um trabalho de excelência, não só para ver, mas sim para sentir mesmo aquilo que tem sido feito. Acho que nós vamos conseguir contribuir muito com o episódio de hoje para todo mundo. Muito obrigada, queria te agradecer de novo pela disponibilidade, pelo tempo e dizer que foi ótimo. Eu também adorei, agradeço o convite, me sinto honrada e sempre que precisar, estou à disposição. Excelente, muito obrigada. Obrigada. Até logo.